grande ídolo. Eu vou começar, então, falando sobre a doença de Alzheimer, e eu tenho certeza que a maior parte de vocês, pelo menos, sabe que a doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência. Em 2016, havia quase 50 milhões de pessoas no mundo vivendo com demência. E como as populações agora estão envelhecendo, a estimativa é que em 2050 a gente vai ter mais de 130 milhões de pessoas vivendo com demência no mundo. E os custos para cuidar do paciente de Alzheimer é extraordinário. No Canadá, em 2016, eles gastaram 10,4 bilhões. E a estimativa é que em 2030 vão ser gastos mais de 16 bilhões. E, apesar desse custo todo, até hoje não tem nenhuma droga que é capaz de curar a doença. Então, as drogas que são utilizadas, elas só tratam de sintomas. E a gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença causada por diversos fatores e que tanto a genética como o estilo de vida influenciam na etiologia. E estudando algumas mutações raras que levam a casos familiares de Alzheimer, nós aprendemos um monte sobre os mecanismos que podem contribuir para o desenvolvimento da doença. Mas essas mutações elas respondem por menos de 5% do total dos casos de Alzheimer. Na maior parte dos casos, os casos esporádicos, que são mais de 95%, eles aparecem mais tarde e os mecanismos são muito menos compreendidos. A única coisa que a gente tem certeza é que o maior fator de risco é a idade, ou seja, quanto mais velho você quanto maior a sua idade, maior o risco de você desenvolver a doença de Alzheimer. E as duas características patológicas mais bem caracterizadas da doença de Alzheimer são as placas extracelulares, que nesse cartoon está mostrando aqui, e a gente vê aqui numa histologia, e os emaranhados intracelulares, que aqui, né, aqui, e esses neurônios aqui, né, são os neurônios intracelulares. Essas placas são formadas, essas duas lesões são consideradas os principais agentes tóxicos que levam à perda de sinapse, à neuroinflamação, à morte neuronal e aos deficiências cognitivas. E a gente aprende, já sabe hoje, que as placas são formadas a partir de agregação de fragmentos de A beta. E esses fragmentos de A beta são originados quando uma proteína chamada APP, que está na membrana plasmática de neurônios, é clivada sequencialmente, primeiro pela beta-secretase e depois pela gama-secretase. Nos pacientes, nas pessoas normais, esses peptídeos de A beta são rapidamente excretados, clivados, e eles não se acumulam. Mas no paciente de Alzheimer, os fragmentos de amiloide, eles se acumulam e se agregam, formando fibras inicialmente e depois as placas que se acumulam no cérebro, como vocês viram ali. Agora, os emaranhados intracelulares são formados pela agregação de uma outra proteína, que é a proteína tau. Nos neurônios normais, a tau se liga nos microtúbulos, que são estruturas fundamentais para a comunicação entre o corpo celular e a terminação nervosa. Agora, por um mecanismo ainda desconhecido, a tau se torna hiperfosforilada, ela se desprega dos microtúbulos e se agrega formando os emaranhados. E quando a tau solta dos microtúbulos, eles se dissociam, levando à morte dos axônios e, consequentemente, a morte neuronal. E é por isso que vocês veem os neurônios dessa maneira. Uma característica importante da doença de Alzheimer, que é menos discutida, mas que agora está voltando a ser bastante investigada, é a perda de neurônios colinérgicos do prosencéfalo basal. Vocês podem ver aqui, é uma análise histológica comparando os neurônios no prosencéfalo basal de pacientes com Alzheimer
a doença de Alzheimer com pacientes controles de mesma idade. Você vê que o número de neurônios nessa região é muito menor. E aqui nesse desenho do cérebro de camundongo, eu estou chamando a atenção de onde estão o corpo celular desses neurônios e mostrando que eles inervam, olha aqui, várias regiões do cérebro, inclusive o hipocampo e o cérebro, o córtex e o hipocampo, e que são regiões que são essenciais para aprendizado, memória, a flexibilidade cognitiva. Então, recentemente, como eu estava falando para vocês, o sistema colinérgico voltou a estar no foco das pessoas que trabalham com Alzheimer, doença de Alzheimer, e estudos recentes de imagem mostram que, à medida que os neurônios colinérgicos do prosencéfalo basal morrem, o hipocampo diminui. E importante que a degeneração desses, eles confirmaram, os dados histológicos, né, que a degeneração do prosencéfalo basal ocorre no início da doença e que a degeneração precede e prediz a disseminação da patologia no córtex. Além disso, eles mostram que a degeneração das projeções colinérgicas do prosencéfalo é maior. Quanto maior a degeneração dos neurônios do prosencéfalo basal, maior é a degeneração no córtex e hipocampo. Então, nesse slide, eu quero chamar a atenção de vocês de como o terminal colinérgico controla a síntese e liberação de acetilcolina. A acetilcolina é sintetizada no terminal pela enzima colina-acetiltransferase, que a gente chama aqui de CHAT, utilizando acetilcoenzima A e colina. Assim que o neurotransmissor é sintetizado, ele é rapidamente armazenado em vesículas sinápticas, e a proteína que faz isso é o transportador vesicular de acetilcolina, que a gente chama de VAT. Quando o impulso nervoso chega nas terminações nervosas, as vesículas se fundem, a membrana plasmática libera o neurotransmissor, que pode, então, ligar aos receptores e transmitir o sinal. Mas a acetilcolina não fica muito tempo na fenda sináptica, porque ela é rapidamente degradada pela enzima acetilcolinesterase. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês que a acetilcolinesterase é a enzima que é o sítio de as 3 drogas que são usadas no tratamento de Alzheimer. Elas atuam na acetilcolinesterase, inibindo essa enzima. E essa inibição aumenta a transmissão colinérgica, porque quando a enzima está inibida, a acetilcolina fica mais tempo na fenda sináptica, e aí ela aumenta a transmissão colinérgica. Então, como vocês devem ter percebido, o VAT, ou transportador vesicular de acetilcolina, ele é um elemento central nesse ciclo. E durante os últimos 15 anos, nós fizemos um trabalho extenso para determinar como o VAT contribui para a regulação in vivo do armazenamento e liberação de acetilcolina, e também como mudanças na expressão do VAT levam a diferenças comportamentais. E, assim, resumindo rapidamente muito do nosso trabalho, eu posso mostrar para vocês que se a gente elimina completamente o VAT do camundongo, esses camundongos, eles nascem, mas eles morrem 5 minutos depois, porque eles não conseguem respirar. E isso é porque praticamente nenhuma acetilcolina é liberada por esses, nos terminais colinérgicos, mostrando para nós que o VAT é essencial para o armazenamento e liberação de acetilcolina. Nós também geramos camundongos que têm a expressão do VAT diminuída. E aí, se a gente tem menos VAT, menos acetilcolina vai para dentro das fendas, das vesículas sinápticas, e menos acetilcolina vai ser liberada. Fizemos também o contrário, geramos camundongos que expressam mais VAT.
E a gente mostrou que nesses camundongos, mais acetilcolina é armazenada nas vesículas e mais acetilcolina é liberada, mostrando para a gente que a quantidade de acetilcolina que é armazenada e nas vesículas depende dos níveis de expressão de VAT. E uma coisa importante é que nós mostramos, e outros pesquisadores mostraram também, que no cérebro de pacientes com Alzheimer, o VAT está diminuído. Aqui a gente mostrando esse resultado dos nossos trabalhos. E também existe uma correlação direta entre os níveis de VAT e hiperfosforilação de tal. Ou seja, quanto menos VAT, que vocês veem aqui nesse gráfico, mais tal hiperfosforilada. Além disso, recentemente, um grupo de Montreal mostrou que o VAT pode ser utilizado como marcador, é um excelente marcador para diagnosticar pacientes com doenças de Alzheimer. Eles desenvolveram um marcador para PET que se liga ao VAT e compararam os níveis de expressão do VAT em pacientes normais, com pacientes no início da doença, com pacientes com doença aumentada. Vocês podem ver que a coloração, a marcação do VAT diminui consideravelmente já nos pacientes no início da doença e ainda mais na doença aumentada. Então, isso a gente tem esperança que essa vai ser uma utilizada no futuro, em breve, né, para ajudar no diagnóstico da doença. Vocês podem ver que esses e vários outros estudos que eu não mostrei mostram uma correlação clara entre a disfunção colinérgica e os defeitos patológicos na doença de Alzheimer. Mas o papel exato da disfunção colinérgica na doença ainda não é conhecido. Portanto, um dos principais objetivos no nosso laboratório é entender essa relação. Então, para imitar a patologia colinérgica observada na doença de Alzheimer, nós geramos camundongos que têm o gene do VAT deletado apenas no prosencéfalo basal. Todas as outras regiões do cérebro vão ser mantidas, o VAT, só deletar no prosencéfalo basal. Para isso, nós utilizamos a metodologia CRI-LOXP. Especificamente, o que nós fizemos foi que nós geramos camundongos que têm o gene do VAT flanqueado por sequências LOXP. Essas sequências são reconhecidas por uma proteína de bactéria chamada CRI. Então, quando o CRI encontra duas sequências LOXP, ela remove e elimina o DNA que estava entre essas duas sequências, como vocês estão vendo aqui. Mas, como os camundongos não expressam CRI, porque CRI é uma proteína de bactéria, o que nós fazemos é que nós cruzamos esses camundongos com camundongos que expressam CRI apenas nos neurônios do prosencéfalo. E o que acontece é que só nos neurônios do prosencéfalo basal o VAT vai ser removido. Como nos outros neurônios eles não expressam CRI, o VAT vai continuar lá e a transmissão colinérgica vai ser normal. Vocês podem ver aqui, nessa histologia, que o VAT a coloração do VAT em verde. Isso aqui é um camundongo normal. No hipocampo, a gente tem uma marcação acentuada do VAT, mas nos nocautes, olha aqui, o VAT está completamente, a marcação do VAT está completamente desaparecida, ou seja, essa metodologia é bastante eficiente. E hoje em dia, nós agora estabelecemos uma metodologia no laboratório que permite medir os sinais de acetilcolina em tempo real no cérebro de animais que se movem livremente. O que nós fizemos foi acoplar um sensor fluorescente de acetilcolina com fotometria de fibra óptica. Esse sensor é um receptor muscarínico que possui uma proteína verde fluorescente inserida em uma das suas alças internas. Esse sensor, essa proteína verde, é sensível a mudanças conformacionais, ou seja, na ausência de acetilcolina, a proteína mostra praticamente fluorescência nenhuma, que é o que está representado aqui. Quando a acetilcolina liga-se ao receptor, o receptor muda de conformação
que é captada pela proteína verde, e ela floresce. E quanto mais acetilcolina, maior a fluorescência. Esse sensor foi desenvolvido por um pesquisador chinês, Yulong Lin, e recentemente ele desenvolveu um sensor mais potente ainda, aperfeiçoou esse sensor, e nós nos juntamos a ele e usamos esse sensor para testar a medir a liberação de acetilcolina nos mutantes de VAT. Esse trabalho foi feito por Miguel Skirvinsky, que é um pós-doutorado no nosso grupo, e a Ornella, que acabou de defender o doutorado. O que o Miguel e a Ornella fizeram foi injetar um vetor viral que expressa o sensor de acetilcolina na amígdala, que está sendo representada aqui. E na mesma cirurgia, eles implantam a fibra óptica para medir a fluorescência. E a amígdala é uma região importante para a capacidade de reconhecer o medo. E toda vez que um animal recebe um choque, então a amígdala é ativada e a gente sabe que a acetilcolina é liberada nessas situações. Então, eles colocaram os animais numa câmara e deram choque na pata do camundongo. E você pode ver aqui que nos camundongos normais, que expressam o VAT normalmente, quando o camundongo recebe o choque, tem um aumento rápido na fluorescência, indicando que a acetilcolina está sendo liberada. Já nos camundongos VAT knockout, olha aqui o que acontece. Praticamente uma linha reta, praticamente nenhuma acetilcolina está sendo liberada. Esse trabalho foi publicado recentemente na Nature Methods. Então, uma das primeiras perguntas que nós fizemos quando nós geramos esses animais foi: os camundongos com deficiência colinérgica no prosencéfalo, eles apresentam manifestações comportamentais observadas na demência? Como a perda de memória é um dos primeiros sintomas observados no início da doença de Alzheimer, nós investigamos os mutantes de VAT na tarefa de aprendizado associativo de pares, que a gente chama de PAL, que interroga a memória episódica associativa. A memória associativa é a capacidade de aprender e lembrar a relação entre dois fenômenos. Por exemplo, quando você vê um rosto, você lembra do nome da pessoa. Para o teste de PAL, que a gente faz nos camundongos, a gente faz em câmaras computadorizadas que funcionam como um iPad para os camundongos. O teste é totalmente automatizado e muito semelhante aos testes realizados em humanos. Os camundongos precisam aprender a associar uma imagem a um local específico, ou seja, eles têm que aprender que a flor é a resposta certa se ela estiver na janela da esquerda. O avião é a resposta certa se ele estiver na tela do meio. E a aranha é a resposta certa se ela estiver na tela da direita. Em humanos, o PAL mostrou ser capaz de detectar a doença de Alzheimer nos estágios iniciais. Não só isso, mas ele foi capaz de separar pacientes que não têm demência, mas são deprimidos, dos pacientes que estão nos estágios iniciais da doença. Além disso, o PAL, quanto pior o desenvolvimento no PAL, maior o grau de declínio cognitivo global. Esse filme aqui, que eu espero que vocês sejam capazes de ver, mostra um camundongo normal fazendo o teste. E eles são realmente capazes de aprender. Vocês vão ver aqui a aranha na tela, e quando ele vai lá e toca na tela certa, faz a resposta certa, ele vem no fundo aqui para pegar o milkshake de morango. Acertou outro, o avião no meio. Ele vai lá e acerta. Vocês veem que ele inicia o teste tocando aqui, aí ele vira para olhar o que vai aparecer. Isso, acertou mais um. Então, os camundongos com deficiência de VAT no prosencéfalo não conseguem, de maneira alguma, aprender esse teste.
eles tentam, mas toda vez que... vocês viram ali que eles vão lá e tocam a tela, eles sabem que tem que fazer alguma coisa, mas eles nunca sabem qual que é a resposta certa. E toda vez que eles apertam, tem a resposta errada, a luz no teto da câmera acende e eles não ganham o milkshake, né? Vocês podem ver aqui que, com o treinamento, os camundongos controle aprendem perfeitamente, que vocês viram no vídeo, e eles acertam 8 de cada 10 respostas. Em compensação, os vatimutantes, eles nunca vão muito além de 50%, não chegam a 60% de acerto, que é quase igual ao acerto ao acaso. Nós também investigamos esses mutantes para ver se eles têm déficit de flexibilidade comportamental. E, para isso, nós usamos o teste de discriminação de pares e aprendizagem reversa. Esse teste consiste de 2 fases. Na primeira fase, a gente ensina para os camundongos que, se eles tocarem no ventilador, eles ganham o milkshake. Quando eles aprendem essa associação, a gente troca a contingência. Agora, eles vão ter que apertar, tocar nas bolinhas para ganhar o milkshake. Ou seja, eles têm que inibir o aprendizado inicial e aprender uma nova associação. E é essa fase reversa que é usada para medir flexibilidade comportamental. Vocês podem ver aqui que, na fase de aprendizado, né, na primeira fase do teste, os camundongos nocaute, VAT-nocaute, se comportam praticamente aos controles. Agora, na fase reversa, enquanto os camundongos controle aprendem super bem, eles acertam 9 de cada 10 respostas, os camundongos do VAT nem chegam basicamente a 50% de acerto. Significa que a resposta deles é praticamente ao acaso. Nós, então, testamos se a gente consegue reverter essa deficiência com drogas que aumentam a transmissão colinérgica. Então, nós tratamos um grupo que tinha sido treinado, um grupo de VAT nocaute, que tinha sido treinado no teste de discriminação de pares com donepezil, que é uma das drogas utilizadas para o tratamento de Alzheimer. E vocês podem ver aqui que o donepezil foi capaz de resgatar o déficit de aprendizado de reversão. Opa, deixa eu tomar uma agulha. A nossa próxima pergunta foi: qual é a relação entre a disfunção colinérgica no prosencéfalo e a patologia de Alzheimer? E, para investigar alterações moleculares, nós usamos o sequenciamento de RNA do genoma completo de amostras de camundongo. A nossa análise mostrou mudanças globais no metabolismo de RNA. Nós fomos capazes de sequenciar mais de 14 mil genes e cerca de 10% desses genes mostraram mudanças de expressão. 2/3 deles apresentaram aumento de expressão e 1/3 mostraram diminuição de expressão. Além disso, nós encontramos que 4% dos transcritos de RNA apresentaram diferenças no processamento de RNA. Quando nós fizemos a análise ontológica, vocês estão vendo aqui, nós vimos que vários genes que estavam alterados faziam parte de vias críticas, incluindo vias reguladoras de vulnerabilidade neuronal, vias que estavam controlando o processamento de RNAs e vias que são importantes para processos baseados em microtúbulos. E vocês podem ver aqui que um dos genes que estavam alterados, com o processamento alterados, foi o gene da beta-secretase. Como eu disse para vocês no início, a beta-secretase é a enzima responsável pelo primeiro evento de clivagem de APP
que vai, então, levar à produção de fragmentos A beta. Então, nós fomos aprofundar essa análise dessa alteração. E a primeira coisa que nós fizemos foi, usando um novo grupo de animais, verificar por PCR quantitativo que realmente o RNA da beta-secretase estava aumentado nos mutantes de VAT. Nós checamos também a expressão da proteína por Western blot, e vocês podem ver aqui que os mutantes de VAT têm pelo menos 2 vezes mais a beta-secretase do que os animais controles. Nós fizemos um grande estudo para investigar o mecanismo e de como o sistema colinérgico está controlando essa beta-secretase, e nós mostramos que essa regulação depende da ativação de receptores muscarínicos M1. Então, o que nós fizemos foi que nós tratamos esses mutantes com um ativador alostérico de M1, o BQCA, e vocês podem ver que quando a gente trata esses animais com ativador alostérico, os níveis de beta-secretase voltam ao normal. Como a beta-secretase estava aumentada, nós então fomos ver, e se a beta-secretase está levando ao aumento de produção de peptídeos de A beta. Então, nós usamos ELISA para medir a quantidade de A beta solúvel. E vocês podem ver aqui que, realmente, os camundongos VAT knockout têm um grande aumento de A beta solúvel. Aqui a gente nem vê o controle por causa do aumento. Agora, e esse aumento é bastante elevado e chega a 1/3 dos níveis de A beta observados nos camundongos 5-FAD. Esse 5-FAD é um dos modelos de Alzheimer que tem o maior nível de deposição de placas, porque eles produzem uma grande quantidade de A beta. E nós mostramos também que esse aumento de quantidade de A beta é devido ao aumento da expressão da beta-secretase, porque quando a gente foi e nocauteou geneticamente nos VAT knockouts, a gente nocauteou o gene da beta-secretase, os níveis de A beta voltam aos níveis do controle. Entretanto, apesar de acumular mais peptídeos A beta, os mutantes de VAT não formam as placas amiloides que a gente estava vendo antes. Aqui você vê o cérebro do camundongo VAT knockout com controle, não tem, eles são bem parecidos. E enquanto os camundongos 5-FAD, eles depositam grandes quantidades de placa que vocês veem aqui marcadas em rosa. Isso é porque os camundongos esse modelo 5-FAD foi gerado com inserção de várias cópias do gene humano de APP. Então, eles têm mais cópias do gene de APP, então eles produzem mais A beta, como também os peptídeos humanos, eles têm 3 aminoácidos diferentes que fazem com que eles sejam mais hidrofóbicos, ou seja, eles agregam mais, enquanto os de camundongo não se agregam. Eu vou voltar a esse ponto um pouquinho daqui a pouco. Uma outra coisa que nós fizemos foi que nós testamos e que nós vimos que é bastante semelhante aos pacientes de Alzheimer, é que os mutantes de VAT, eles apresentam um aumento na ativação de microglia, que eu estou mostrando aqui para vocês, pela expressão de CD8 aumentada nos camundongos de VAT knockout. E eles também mostram um aumento de expressão de citocinas pró-inflamatórias. Eu estou mostrando aqui, eles apresentam mais interleucina 1 beta e mais interleucina 6. Além disso, esses camundongos idosos com deficiência de VAT apresentam diminuição do número dos neurônios no hipocampo.
Aqui, o Ben, que é um aluno de doutorado que estava fazendo esse trabalho, que ele fez foi marcar o núcleo dos neurônios e contar cada neurônio, e vocês veem aqui que camundongos idosos, o número de neurônios no hipocampo é bem menor do que nos animais controles. E isso ele não observou em camundongos jovens, ou seja, é uma coisa bastante semelhante com o que acontece nos pacientes de Alzheimer. Com o tempo, você tem a degeneração de neurônios. Recentemente, um especialista de imagens de cérebro, que também tem grande interesse no sistema colinérgico, o Taylor Schmitz, ele se juntou ao nosso grupo. E uma aluna de doutorado do Taylor, a Kate Onuska, ela está estabelecendo as condições ideais para analisar o cérebro dos mutantes de VAT usando os mesmos tipos de análise de ressonância magnética e PET usado em humanos. Então, como vocês podem ver aqui, no cérebro de camundongos, usando o marcador de PET que se liga ao VAT, se você comparar a parte posterior nos controles e nos mutantes, vocês veem que é praticamente igual. Em compensação, a parte anterior, olha como está diminuído os níveis de VAT, que é justamente o que a gente viu nas nossas imagens de tecidos, né? Na região do córtex, hipocampo, está diminuído a expressão de VAT. E interessante que, quando ela fez a análise morfológica com a ressonância magnética, ela viu que os mutantes de VAT tinham o hipocampo diminuído. Esse resultado foi extremamente interessante, porque não só confirma o que o Ben havia visto, né, na contagem dos neurônios, mostrando que então, os testes que ela está fazendo são sensíveis e conseguem avaliar a expressão do VAT e as diferenças das diferentes regiões do cérebro, como também está reproduzindo, né, confirma os dados do Ben e reproduz o que é observado nos pacientes com doença de Alzheimer. Então, só para resumir o que eu falei para vocês até agora, os camundongos que não expressam VAT o transportador vesicular de acetilcolina nos neurônios colinérgicos do prosencéfalo basal, eles apresentam tanto alterações comportamentais que são observadas em pacientes com demências, como perda de memória, atenção e inflexibilidade comportamental, como eles também mostram alterações patológicas semelhantes aos pacientes com doenças de Alzheimer, incluindo o aumento de fragmentos A-beta, neuroinflamação e morte neuronal. Assim, a nossa próxima pergunta foi, bom, se existe a mutação genética que leva à doença de Alzheimer, a patologia de Alzheimer, como que a sinalização colinérgica influencia essa patologia? E aqui é o que eu estava falando, que eu ia voltar ao assunto para vocês. Para responder essa pergunta, nós utilizamos os modelos de doença de Alzheimer de última geração, que foi gerado por cientistas japoneses recentemente. O que eles fizeram foi, em vez de adicionar cópias extras das sequências de APP humana no genoma do camundongo, como é feito com todos os outros modelos de Alzheimer, eles humanizaram a sequência de A-beta do camundongo. Eu tinha falado para vocês que eram 3 aminoácidos diferentes. O que eles fizeram foi que eles mudaram a sequência de DNA para que agora o APP do camundongo tivesse a sequência de aminoácidos idêntica à sequência de humanos. E aí, em cima dessa diferença, que eles geraram 3 linhagens diferentes de camundongo. Uma que tinha uma mutação familiar, que eu chamo aqui de APP1, e eles caracterizaram esses camundongos, e, interessantemente, esses camundongos não mostraram deposição de placa. A segunda linhagem, que apresenta 2 mutações familiares, nessa região e nessa região do APP,
E esses camundongos, eles apresentam uma deposição lenta de placas, e as placas começam a ser observadas em torno de 9 meses de idade, e um modelo mais agressivo que tinha 3 mutações familiares, aqui, aqui e aqui, e nesse modelo as placas são abundantes e começam já com 2 meses de idade. Então, nós utilizamos essas linhagens para... Bom, nós pegando a linhagem, né, que tem uma deposição lenta de placa, nós fizemos a pergunta, bom, se a gente diminuir a expressão de VAT nesses animais, a patologia vai estar acelerada? Então, para responder essa pergunta, o que nós fizemos foi que nós cruzamos os APP2 com os nossos VAT nocaute do prosencéfalo. E aí, os camundongos duplos, nós analisamos as placas. E aqui, esses Western blots aqui são para mostrar para vocês que o córtex dos camundongos APP2, eles têm o VAT, já os APP2, que foram cruzados com os camundongos do nocaute para o VAT, praticamente não tem o VAT expresso, né? E isso é verdade tanto para os machos como para as fêmeas. E aqui vocês têm a imunofluorescência que está mostrando a coloração para as placas A beta. E aí, como aqui os pacientes aqui, essa região é o córtex nos animais com 9 meses. E aqui a análise quantitativa. Vocês podem ver que nos machos, as placas, nos machos que tinham menos VAT, a gente tem muito mais placa do que nos animais controles. Já na fêmea, não tem essa diferença. E essa diferença na imunofluorescência foi confirmada por ensaios de ELISA, onde nós medimos o A beta insolúvel. E vocês podem ver aqui que os machos apresentam muito mais, os machos com menos VAT apresentam muito mais A beta do que os controles, e as fêmeas não têm diferença significativa. Nós repetimos essa análise com os camundongos de 12 meses, e o resultado foi bastante semelhante. E, embora eles, se vocês forem comparar a escala, os animais de 12 meses apresentam muito mais placa, mas quando a gente vai ver, os machos não só apresentam uma maior área de placa, como maior quantidade de A beta solúvel, mas na fêmea a gente não vê essas diferenças. Usando o modelo agressivo, que tem placas já em 2 meses de idade, nós fizemos a pergunta oposta. Se a gente aumentar a expressão de VAT nesses camundongos, por acaso a gente consegue diminuir a quantidade a melhorar, né, a patologia da doença na placa que eles têm? Então, para responder essa pergunta, nós cruzamos os APP3 com animais que têm cópias extras do gene do VAT. Então, eles vão expressar mais do VAT. E aqui é para mostrar para vocês que os animais APP3, eles têm VAT, mas os animais que overexpressam os VATs, né, eles têm cerca de 3 a 5 vezes mais VAT no hipocampo do que os APP3. Isso, de novo, tanto nas fêmeas quanto nos machos. E aqui a imagem de coloração com placa. E vocês podem ver aqui que os níveis insolúveis, aqui é o resultado de ELISA, mostrando que nos machos, se você aumenta a expressão de VAT, a quantidade de A beta insolúvel diminui, mas nas fêmeas não existe diferença.
E isso a gente viu em camundongos de 2 meses e depois vimos em 3 meses. E esses resultados, então, indicam que existe uma relação causal entre os níveis de VAT e a agregação de A-beta, mas o efeito é sexualmente dimórfico. Como 2/3 dos pacientes com diagnóstico de doença de Alzheimer são mulheres, parece que o sexo desempenha um papel importante na patologia. O fato das mulheres viverem mais tempo que os homens explica uma parte dessa diferença, mas não toda. Entretanto, os efeitos do sexo na fisiopatologia da doença de Alzheimer ainda são muito pouco conhecidos. Assim, nós nós fomos, então, investigar se os hormônios sexuais influenciam a modulação colinérgica da patologia de Alzheimer. E, para isso, nós removemos os ovários das fêmeas, a PP3, que tem aumento de expressão do VAT. Então, nós analisamos, como a gente tinha feito anteriormente, nós pegamos essas fêmeas, fizemos a remoção dos ovários quando elas tinham 4 a 5 semanas e esperamos, em um grupo nós esperamos 4 semanas, e aí a gente coletou o cérebro para fazer as análises, e no outro grupo nós esperamos 8 semanas para fazer as análises. Esse trabalho está sendo feito pela estudante de doutorado Liliana Castellano. E o que a Liliana fez foi que mostrando para vocês aqui o resultado das fêmeas Chan, elas receberam todos os procedimentos, só o ovário não foi removido, e as fêmeas aqui que que a gente removeu os ovários. Aqui o Western blot mostrando um aumento, que elas têm aumento da expressão de VAT, e aqui a análise de placas. E vocês podem ver aqui que as fêmeas Chan, elas não tiveram diferença de A-beta insolúvel, mas as fêmeas ovarectomizadas, elas têm diminuição de A-beta insolúvel, tanto com 2 meses de idade, como com 3 meses de idade. Então, nós ainda nós ainda estamos tentando descobrir qual o mecanismo que traz essa diferença, mas esses resultados chamam a atenção para 2 fatos importantes. Nesses camundongos modelos de Alzheimer, não só as fêmeas mostram diferenças dos machos, elas respondem diferentemente dos machos, mas as fêmeas com hormônio e sem hormônio também mostram reações diferentes. Então, finalizando essa segunda parte da minha apresentação, que é só para mostrar para vocês que em pacientes, em camundongos, que não têm o VAT no prosencéfalo basal, mas que vão desenvolver a patologia de Alzheimer, existe uma relação causal entre os níveis de VAT e o acúmulo de placa. E essa modulação apresenta e essa modulação da produção de placas por VAT mostra dimorfismo sexual. E a gente mostra também, chama atenção, que é essencial, considerar o sexo e o estado hormonal do sujeito que está sendo investigado nas doenças de Alzheimer e também em outras doenças neurodegenerativas. E, tendo mostrado o estudo para vocês, o nosso interesse no laboratório é usar não só esses animais que a gente gerou, como toda essa metodologia de comportamento, de olhar, medir os neurotransmissores e fazer os acompanhamentos por imagem para abrir novas avenidas para a descoberta de drogas para o tratamento da doença. Eu, então, quero terminar agradecendo a todas as pessoas que contribuíram para esse trabalho.
Só a maior parte dos experimentos que faziam parte, grande parte dos experimentos, faziam parte do trabalho de doutorado do Ben Kolisnik e do Mohamed Al-Onaisi, dois estudantes de doutorados do nosso laboratório. Eles já terminaram, quem assumiu o trabalho foi a Liliana, que fez principalmente a segunda parte das fêmeas, e a Kate Onuska e o Miguel, que fizeram toda a análise dos sensores, e o Miguel e a Ornella, que fizeram a parte dos sensores, e a Kate Onuska e o Taylor, que fizeram a parte de ressonância. O trabalho também contou com a contribuição de vários colaboradores, incluindo externos, que incluíram a Mona Sorek, e outros pesquisadores na Western, e, obviamente, como vocês sabem, o Marco, que é a minha cara metade e meu parceiro de laboratório. E eu também tenho que agradecer a todas as agências que nos deram dinheiro para fazer os estudos, né? E agora, então, eu estou aberta para responder perguntas. Bom, nós agradecemos a doutora Vânia, uma apresentação excelente, mas não vamos perder tempo, que nós começamos um pouquinho fora da norma britânica, não é? Então, nós vamos, em primeiro lugar, passar a palavra em ordem para o professor Vinícius, depois a professora Cristina, depois o professor Célio, nessa ordem. Márcio Vinícius. Vânia, eu fiquei realmente impressionado com a evolução e a introdução do problema agora de VAT na doença de Alzheimer. Eu nunca pensava nisso e, no entanto, agora você mostrou dados realmente importantes. E já existem drogas que veio indústria trabalhando em drogas que podem estimular o VAT ou coisa assim, você sabe alguma coisa? E depois outra coisa, seu seminário foi excelente. Eu esqueci, fiquei tão entusiasmado com os resultados que eu esqueci de primeiro congratular com você pelo excelente seminário, realmente. E eu fiquei curioso, sabe? Existe alguma correlação entre o VAT e drogas inibidoras de colinesterase? Drogas inibidoras de colinesterase? Não, Vinícius, não que eu saiba, não, porque a sua pergunta, você sabe que o marcador que eles estão usando para fazer o PET é o mesanicol, né? Mas drogas que estimulam o VAT, tem coisas sendo estudadas? Não do meu conhecimento, mas esses resultados nossos são bastante estimuladores, né? Então, quem sabe consegue fazer alguma coisa nessa linha. A gente poderia dizer que no estágio inicial, mesmo prematuro da doença de Alzheimer, o primeiro processo é uma neuroinflamação? A gente pode certamente dizer que a inflamação tem um processo bastante importante. E a gente sabe que o sistema colinérgico tem uma capacidade de controlar a inflamação, e isso é uma outra linha de estudo no nosso laboratório. Só voltando na sua pergunta, uma das coisas que nós estamos usando no laboratório mas assim, a gente pode fazer em animais, né? É aumentar a expressão do VAT utilizando vírus. Muito obrigado, Ana. Excelente. Obrigada, Vinícius. Professora Cristina. Vânia, sempre fantástico te ouvir. Né? Você sabe que eu não perco um seminário seu, né? Do Marcão. Parabéns. A minha pergunta para você é a pergunta de $1 milhão. Como que vocês acham que a sinalização colinérgica está influenciando o aumento de depósito de placa? Por exemplo, nos camundongos, na realidade não é aumento, né? A perda da sinalização colinérgica, né? Eu vou contar, a perda da sinalização colinérgica está influenciando o depósito de placa. Como é que você faz esse link? Bom, você viu que quando a gente quando você diminui a expressão
do VAT. Quando você tem déficit colinérgico, aumenta a expressão de beta-secretase, né? Uhum. Então, quando você tem mais beta-secretase, você está produzindo mais fragmentos A beta. Então, eles podem se acumular mais. Só que você não maneiras. vê essas placas no camundongo VAT nocaute, não é mesmo? Não, mas por causa daquilo que eu mostrei anteriormente. Quando o nosso VAT nocaute não apresenta placa, porque a beta do camundongo ele é mais hidrofílico do que o humano. Então, como ele é mais hidrofílico, ele não agrega. Agora, quando a gente pôs a deficiência colinérgica nos animais que tiveram a beta humanizada, você viu que eles aumentam a quantidade de placa. Entendi. Né? Uma das coisas que a gente vai precisar fazer é pegar o APP1 e ver se ele vai... bom, hoje, na realidade, nem é o APP1. A gente já tem no laboratório um animal que a única diferença que ele tem no APP é que o A-beta foi humanizado. Ele não tem nenhuma mutação familiar que leva ao Alzheimer. A gente tem que ver se cruzando esse selvagem com o VAT, e a gente já está fazendo isso. Se a gente vai ver o aumento de deposição de placa, porque a gente já sabe que já tem, ele vai produzir mais a beta. Agora a gente vai ter que ver se essa beta aqui vai ser produzida, se ela vai ficar, vai formar as placas. Então, assim, a gente já tem estudantes trabalhando nisso, quem sabe o ano que vem. Tá ótimo, Vânia. Obrigada, viu? Professor Célio. Oi, Vânia, tudo bem? Oi, Célio, já. Tudo jóia. Sempre bom revê-la. Prazer ver seu seminário. Parabéns pelo lindo trabalho. Minha pergunta é bem objetiva. Você mostrou que o uso do donepezil, que teoricamente restaura um pouco ali da maquinaria colinérgica, ele reverteu o fenótipo do aprendizado, né? Naquele teste lá comportamental. Isso. Vocês têm algum teste ou você tem alguma ideia se o donepezil ou se qualquer outra droga inibidora da colinesterase reverte o aumento do depósito de placa, né? Vocês têm alguns testes de placa, medir a beta insolúvel, né? Tem algum dado nesse sentido? Você pode repetir? Se o donepezil diminui o depósito da placa, ou de alguma droga colinérgica? Olha, nós não testamos, mas existem trabalhos sugerindo que pacientes que tomam drogas procolinérgicas, eles são, de alguma maneira, protegidos um pouco da doença de Alzheimer. Então, é possível que realmente ele esteja fazendo esse papel. Então, porque é muito controverso o uso das drogas, né, dos inibidores de colinesterase nos pacientes de Alzheimer. E é controverso muito por causa dos efeitos colaterais, né? Então, muitos pacientes não tomam param por causa dos efeitos colaterais. Mas, e aí tem muito médico que fala, não ajuda nada, então eles não querem receitar, mas já existem estudos mostrando que não só melhora a parte cognitiva, e é por isso que é receitado, né? Mas que também existe, assim, ele segura um pouco o desenvolvimento da doença. Professora Maria Helena. Oi, Vânia. Bom dia, parabéns pela... Oi, Maria Helena, obrigada. Excelente apresentação, brilhante seu trabalho. Minha pergunta é o seguinte, a gente viu que o VAT é extremamente importante porque é fundamental aí para a síntese de acetilcolina, né?
Eu queria saber se existe descrição de Alzheimer por alguma outra modificação, por exemplo, na fusão das vesículas com complexo SNER, porque isso também alteraria, né, a liberação de acetilcolina. Então, existe algum outro tipo de gênese da doença que já é conhecido por alteração em outro ponto da máquina colinérgica? A pergunta é interessante, Mariana, mas se você for pensar que se for alterar nessas outras maquinarias, não vai alterar só o colinérgico, né? Então é muito mais drástico. Então, porque aí alteraria em todos os neurônios, né? Todos os tipos de neurônios. Porque para a exocitose da vesícula colinérgica, isso também é muito importante, né? Não, é extremamente importante, mas o que eu estou falando é que essa maquinaria de exocitose não seria específica, né? Não é específica para os neurônios colinérgicos, né? Ela é geral para todos os neurônios. Então, se pode você ter então, algum tipo de doença aí degenerativa também por isso, né? Imagino, por essas outras proteínas do complexo. Isso, mas em Alzheimer não. Os genes que estão associados com Alzheimer são principalmente agora relacionados com inflamação, né? Tem vários genes específicos de microglia, que são as células imunológicas, né, do cérebro. Então, então, inflamação realmente tem um papel importante e parece que as microglias e astrócitos têm um papel importante na doença. Então, aparentemente, tem mais de um fator aí que está envolvido, é uma síndrome mesmo, né? Certamente. Não, isso não tem dúvida. São vários fatores que podem levar à doença. E por isso que é tão difícil identificar, porque você pode ter o ponto final aquela acumulação de placas e a formação dos emaranhados, né? Tem vários locais diferentes que podem ter problemas que podem levar ao mesmo ponto final. Todos os caminhos levam a Roma, né? Ok, muito obrigada. Obrigada a você. Emanuele Fernandes, vai. Não? Bom, nós queremos passar, então, a palavra ao professor Zé Augusto, por causa do adiantado da hora, porque está tão interessante que a gente continuaria, perderia o almoço e ficaria até sem o jantar, mas a gente tem que cumprir. Então, eu passo a palavra para o nosso coordenador, Zé Augusto, para um parecer final. Ô, Vânia, eu fiquei muito satisfeito em te rever, muito bom te ver, e parabéns pela brilhante apresentação, né? E eu queria te agradecer em meu nome e em nome do colegiado, e esperar que nós possamos contar com você em outras oportunidades, né? Muito obrigado. Eu acho que certamente você nos ajudou muito nessa empreitada que nós estamos trabalhando nela, né? E te agradecer. Muito obrigado e parabéns pelo brilhante seminário que você apresentou e que há pouco tempo o Marcão nos apresentou também. A família colaborando muito conosco. Muito obrigado. Obrigada a vocês todos e, mais uma vez, desculpa pelos problemas técnicos do início, né? Nenhum problema. Nós aqui agradecemos, Vânia. Então, muito obrigado. Um bom almoço. Depois você vai ali, dá um abraço no Marco também, que eu gostaria. Eu já o vi aqui, como é que chama? Saudade muito grande. Ele aí, Vinícius, já pode ver. Estou aqui, Vinícius. Estava ouvindo. Um abraço. Muito obrigado, então. Um abração grande a todo mundo e foi ótimo rever vocês. Obrigada, Vânia. Abraço. Um abraço, bom almoço para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Oi, Andréia. Que bom, bem-vinda que você está aí. Está desligado seu microfone. Foi ótimo, adorei a apresentação.